Vocês não têm noção do tamanho do caos que está prestes a se instalar nessa história que a gente acompanha com tanto fôlego, porque uma máscara caiu e a verdade agora vem acompanhada de uma acusação mortal. Imaginem o choque de ver o Paulinho perdendo completamente a paciência e partindo para cima do Ferrete com uma pergunta que pode colocar o vilão atrás das grades por muito tempo. Ele não quer saber de rodeios e questiona diretamente se o empresário foi o mentor intelectual por trás da morte do seu pai, jogando toda a culpa nas costas do Crápula e do Vicente. É aquele momento em que o clima esquenta de um jeito que ninguém consegue desviar o olhar, deixando claro que a impunidade do Ferrete está com os dias contados. Mas antes de eu abrir o jogo sobre como essa careação termina e qual o papel da Gerluce nessa reviravolta, eu queria fazer um convite especial para quem está chegando agora. Se você gosta de analisar cada comportamento desses personagens e quer ficar por dentro de todas as armações dessa trama que tá dando o que falar, clica no botão de se inscrever para não perder nenhum detalhe. Já deixa aquele joinha esperto também, pois isso mostra que você curte esse tipo de análise mais profunda. E me diz uma coisa aqui nos comentários. Na opinião de vocês, o Paulinho tem provas reais ou tá apenas seguindo a intuição contra o Ferrete? Eu quero muito ler o que vocês pensam sobre essa coragem dele. Então vamos trocar essa ideia enquanto eu te conto como tudo isso começou a desmoronar para os vilões. A situação começa a ficar insustentável quando o pastor Albérico e a Lígia decidem que não vão mais baixar a cabeça para as provocações da Arminda e do Ferrete, encarando os dois de frente em um embate cheio de tensão. No meio desse fogo cruzado, o Joaquim acaba se metendo em uma enrascada fenomenal ao tentar sumir com o dinheiro das Três Graças antes que a lei o alcance. Mas o tiro sai pela culatra e o Paulinho efetua a prisão do rapaz pelo roubo das imagens sagradas. É uma cena desesperadora ver o Joaquim sendo levado para a cela sem ter a chance de revelar para a Lígia o paradeiro daquela pequena fortuna, deixando os vilões completamente desorientados e sem o prêmio que tanto cobiçavam. Gente, vocês conseguem sentir o desespero desse homem preso, sabendo que o segredo do dinheiro está trancado com ele, enquanto o Ferrete descarrega toda a sua fúria em ameaças contra a Lígia? Por sorte, o clima de derrota não dura para sempre, já que Gerluce, Viviane e Consuelo finalmente conquistam a liberdade e saem da prisão com o sangue nos olhos, prontas para retomar suas vidas e responder ao pedido de casamento que ficou pendente. Com a poeira baixando um pouco, o Paulinho tenta trazer um pouco de luz para a vida da Gerluce e resolve refazer o pedido de união com todo o carinho do mundo, esperando que agora as coisas finalmente caminhem para um final feliz. Enquanto isso, a Zenilda prova que é a peça mais forte desse tabuleiro ao usar seu poder para tirar Misael e Gilmar da cadeia, deixando todo mundo de queixo caído com a facilidade com que ela resolve situações impossíveis. Na ala dos romances complicados, o bicho pega entre Leonardo e Angélico, que entram em uma disputa ferrenha para ver quem terá a honra de escoltar a Viviane de volta para casa. Mas a verdadeira bomba explode quando a Lucélia e o Vandilson tropeçam justamente no tesouro que o Joaquim escondeu com tanto cuidado. Imaginem o ódio do Ferrete ao descobrir que, além de perder o rastro do dinheiro, ele ainda é humilhado pela Zenilda, que a obriga a desocupar o imóvel com a Arminda por causa da partilha de bens dos filhos. Agora pensa comigo, será que o Ferrete vai aceitar sair de mãos vazias assim tão fácil, ou ele já está planejando uma retaliação cruel? A narrativa ganha tons ainda mais dramáticos quando focamos na dor da Lena, que abre o coração para o Herculano em um desabafo cortante sobre não sentir a conexão de mãe com o próprio filho, alegando que a criança sequer reconhece o seu toque. Esse clima de angústia familiar contrasta com a força das mulheres na chacrinha, onde Gerluce, Joelle e Lígia decidem firmar um compromisso inabalável de lealdade absoluta, prometendo que a mentira nunca mais terá espaço entre elas. A Viviane, no entanto, vive o seu próprio inferno emocional e confessa para Gerluce que, por mais que tente ser grata ao Angélico, o seu coração ainda bate forte pelo Leonardo, mostrando que o sentimento não obedece à lógica. Mas o que realmente muda o curso da história é o achado milagroso de Rogério, Zenilda e Leonardo, um telefone celular escondido no cofre que pertencia ao Ferrete. Olha essa situação. Vocês conseguem imaginar o perigo que esse aparelho representa para o vilão se ele contiver provas das suas falcatruas? Assim que conseguem acessar o aparelho, o grupo descobre que o dono original era o Edilberto,
o que levanta uma série de questionamentos sobre como esse objeto foi parar nas mãos do empresário e o que ele estava tentando ocultar. O Bagdá, por outro lado, demonstra sinais de um cansaço profundo e revela ao pastor Albérico que se sente preso em um beco sem saída na criminalidade, buscando algum tipo de amparo espiritual para sua crise de consciência. Enquanto alguns sofrem por arrependimento, o Ferrete se diverte com a maldade e faz questão de visitar a Lorena apenas para humilhá-la, provocando um choro compulsivo na própria filha e mostrando que sua perversidade não conhece limites familiares. Diante de tanto abuso, a Gerluce se enche de determinação e garante para Lígia que fará de tudo para ver o casal de vilões pagando por cada humilhação que causaram na comunidade. Mas a grande surpresa acontece quando a nossa protagonista, diante do pedido de casamento, coloca uma regra tão inusitada que deixa o Paulinho completamente sem palavras e sem entender o que vem pela frente. Essa condição da Gerluce é no mínimo curiosa. Ela aceita se casar, mas exige que cada um continue morando no seu próprio canto, mantendo a independência que ela tanto lutou para conquistar. Enquanto o Paulinho tenta processar essa nova dinâmica de relacionamento, a Lucélia mostra que não está para brincadeira e assume o comando da chacrinha no lugar do Bagdá, revelando uma sede de poder que ninguém esperava de alguém com o seu perfil. Em meio a tanta disputa, a Meg e o Júnior conseguem um momento de trégua e se reconciliam, trazendo um suspiro de alívio para quem torce pelo casal. Mas a notícia que realmente abala as estruturas vem do Rogério. Ele comunica a Gerluce que decidiu prepará-la para assumir o posto de presidente da fundação, elevando a cuidadora a um nível de poder que vai deixá-la cara a cara com os poderosos da trama. Vocês fariam diferente se estivessem no lugar dela? Assumir essa responsabilidade significa entrar em uma guerra direta contra o sistema que o Ferrete tanto defende. Para fechar esse ciclo de revelações, a Gerluce aceita o desafio de presidir a fundação, o que gera uma onda de esperança entre seus aliados e um ódio mortal nos seus inimigos, especialmente o Ferrate, que já começa a arquitetar um plano jurídico para anular a posse do Rogério. O Bagdá decide que é hora de contar a verdade nua e crua para o Casper, revelando que o sequestro sofrido por eles foi uma armação da própria Lucélia e, pior ainda, que a jovem tem as mãos sujas com o sangue da própria família. É uma revelação de arrepiar os cabelos, mostrando que a vilania está espalhada por todos os cantos e que ninguém é o que parece ser nessa história. Enquanto a Gerluce já começa a exercer seu poder readmitindo a Viviane na farmácia, o Paulinho decide que não vai mais recuar diante da sombra do Ferrate. Ele confronta o vilão com a pergunta fatal sobre o assassinato do pai, deixando o empresário encurralado pela primeira vez e criando um gancho de pura adrenalina que vai nos deixar ansiosos para saber se a justiça finalmente será feita. Gente, eu tô em choque com essa coragem do Paulinho e com a ascensão meteórica da Gerluce. Vocês também sentiram que agora a novela entrou em uma fase onde ninguém mais está seguro? Essa reviravolta da Lucélia sendo a grande vilã por trás das sombras é algo que muda tudo na nossa percepção sobre a chacrinha, e eu quero muito saber o que vocês acharam dessa descoberta bombástica. Se você concorda que o Ferrate está perdendo o controle de tudo, ou se acha que ele ainda tem uma carta na manga para derrubar a Gerluce, não esquece de comentar aqui embaixo para a gente debater cada detalhe. Se esse resumo te ajudou a entender melhor as peças desse jogo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar acompanhando cada passo dessa guerra de poder para trazer tudo em primeira mão para vocês. E não guarda essa fofoca só para você não. Pega o link do vídeo e compartilha no seu grupo de WhatsApp com o pessoal que ama essa trama, porque essa semana está imperdível e todo mundo precisa saber desse confronto final entre Paulinho e Ferrate. Um abraço enorme e fiquem ligados que o próximo vídeo vai ser ainda mais explosivo.